Olá. Agora eu vou responder uma fala da Márcia. E a Márcia colocou assim: Eu tenho uma pergunta, Rosana. A partir do momento que reconheço um padrão de comportamento, cuja fonte são as falas da minha mãe, como romper com esse comportamento? Uma vez que até hoje apenas o conhecimento da fonte não foi suficiente para esse rompimento. Bem, se você também repete padrões de falas e comportamentos da sua mãe, fala. Escreve aqui embaixo, comenta aqui embaixo. Eu também. E assiste esse vídeo até o final. Porque isso aqui, gente, é muito importante. Eu sou a Rosana Jota e estou aqui para te ajudar na gestão sistêmica das suas emoções, das suas crenças e dos seus sonhos, né? Da sua qualidade de vida, do seu desejo de alcançar os seus objetivos. Bem, vamos lá, Márcia. Quando você fala assim, eu reconheço um padrão de comportamento. Comportamento já quer dizer que não é só que a fala da sua mãe, que você repete uma fala da sua mãe. Igual, por exemplo, a minha mãe falava assim: quem ama o feio, bonito lhe parece. Não, você se comporta de acordo com isso. E aí, gente, como essa fala dela veio no grupo do WhatsApp, eu perguntei para ela, Márcia, exatamente o que você chama de rompimento, de como romper? Por que que eu perguntei isso, gente? Porque é a primeira ordem do amor, a primeira lei sistêmica que a gente segue aqui, de gestão das relações, lei não, princípio, né? É um princípio que a gente segue, que a exclusão é impossível. Sistemas só trabalham com a inclusão. Excluir algo, romper, no sentido disso, deixar de existir, não tem como. Eu aprendi isso ouvindo isso na barriga, desde a barriga da minha mãe. E daí ela falou assim, a minha mãe, e aí eu descobri isso, e provavelmente numa terapia ou num processo de auto-observação, ela descobriu que a mãe dela fazia isso, dizia essas coisas duras para ela, querendo com o intuito de protegê-la. E como ela fala de comportamento, não é difícil que no caso dela tenha filhos, ou de cuidar de alguém, ou lidar com alguém no trabalho como uma liderança, ela também repetia essas frases. Por quê? Porque, gente, quando a gente faz uma terapia e aí descobre assim, ah, não, então meu pai, ele não era carinhoso, ele era muito seco e muito duro e não queria saber nem de carinho, nem de abraço, nem de nada disso, é porque ele aprendeu assim com o pai dele. Isso está justificando o comportamento dele. E isso reforça que aquilo, assim, a minha mãe fazia aquilo para me proteger. Isso é uma coisa ruim ou boa? É uma coisa boa. Então, primeiro, eu já reforcei aquela fala da minha mãe. Já reforcei a importância daquela fala da minha mãe. E o meu cérebro entendeu isso. Não, olha só. É porque isso daí é realmente para me proteger do jeito que ela falava. Ela fazia isso para me proteger. E, de fato, ela me protegeu. E aí eu acabo como proteção é algo muito importante para a gente, tem uma dimensão muito grande de proteger a nossa vida, a nossa sobrevivência, eu já estou reforçando isso, a primeira coisa. Aí ela fala assim: romper, eu quero romper com isso porque isso me causa dor. Eu não cheguei no ponto de perguntar para ela que tipo de dor, mas é um incômodo, é algo que tira dela uma tranquilidade, uma confiança na vida, tá certo? Até quando se fala de proteção, proteção é contra algo negativo. E a gente já tem uma cultura que reforça isso, Márcia. Uma cultura toda focada em problema, toda focada em perigo, toda focada em ameaça. Eu falo que a gente vive o mote do inimigo meu, né? Porque nós, seres humanos, a gente vive muito focado na comparação, de quem é melhor, quem é pior, né? Essa polaridade de o meu lado, o que é bom e o que é ruim. E isso é uma pressão emocional muito grande. Mas, gente, não tem como romper, Márcia. Sinto te informar. Romper seria acabar com isso. Não. E por muito tempo isso se reforçou em você. Você já é uma mulher adulta. Então você mesmo, quando se comporta igual e repete o padrão da sua mãe, você está reforçando isso para o seu cérebro. Compreende? E ele vai acionar isso independente da sua vontade. Porque, gente, padrões se tornam hábitos mentais, se tornam aquilo que a gente chama de canais, assim, sinapses, sabe? Trilhas no nosso cérebro. Olha que coisa louca.
Então, não é quebrar esses padrões. Quebrar não é uma palavra, é uma palavra muito dura, né? É como assim mudar de fase esses padrões através de perguntas. Por quê? Estou repetindo isso. E isso vai ser um processo. A sua mãe, ela herdou esse padrão também. E provavelmente, quando isso é uma coisa muito, 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 muito presente o tempo inteiro, aconteceu algo, é importante fazer uma constelação para descobrir qual é esse evento aqui atrás que gerou uma fala com tanta autoridade. Eu tenho certeza que é perigoso. Eu sinto que é perigoso. Eu tenho certeza que quando a pessoa fala com muita autoridade, a gente, filho, tem uma outra tendência que é provar para nós mesmos que a nossa mamãe está certa. Porque a gente, dentro da barriga dela, a gente recebia tudo, sem pedir nada. É a pessoa, assim, que a gente mais confia. E perder a confiança nela é muito ameaçador. Então, a gente acaba reforçando, tá vendo? Minha mãe estava certa. Significa que eu posso confiar nela. Então, isso foi construído, ela já traz isso com ela, e aí você recebeu isso, não tem jeito. Seus filhos, se você tem filhos, também já receberam, seus sobrinhos já receberam isso, porque passa de uma geração para outra. E aí, o que que eu preciso fazer com isso? Perceber que isso está em mim, que eu estou fazendo igual. A gente fala aqui, ó, pé de manga não dá jaca, né? Eu vou fazer igual minha mãe está dentro de mim, as informações dela estão em mim. Foram reforçadas ainda durante a minha criação. E quantas vezes eu falei, realmente está certa, minha mãe está certa. E não é à toa que eu fico copiando ela. Não é à toa que eu faço igual. Agora tem um outro caminho, que é tudo que eu excluo, eu fico igual. Quando eu falo, não quero ser igual à minha mãe, e aí uma amiga chega e fala assim, nossa, Rosana, você está fazendo igualzinho sua mãe. A gente fica até com raiva. Porque aquilo que eu excluo me domina. Por que que o que eu excluo me domina? Porque eu fico atento àquilo o tempo inteiro. Eu não quero, não quero isso, não quero isso. E a atenção da gente coloca a gente presa naquilo. Aí a gente, é aquilo que a gente costuma dizer assim, o que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero eu faço. Então, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente não quer. As coisas que a gente não quer, a gente precisa olhar para elas, fazer uma listinha delas e olhar para falar o seguinte, ok, eu já vi que eu faço isso, que um padrão significa que é repetido. É repetir, minha mãe faz assim, eu estou fazendo assim, daqui a pouco eu vejo minha filha fazendo assim, entendeu? Aí o que que eu vou fazer? Eu não tenho como autoridade para mudar esse padrão na minha mãe, ela pode viver até 100 anos fazendo desse jeito. Se ela mudar, vai ser um processo dela. É a gestão em mim desse padrão. Eu começar a perceber como esse padrão surge em mim, quais são os gatilhos, o que em torno de mim que gera isso. E aí começar a perguntar para mim, por quê? É para me proteger do quê? Do que eu tenho medo? O que é, gente, o porquê ele desarma. Eu acho que desarmar é uma palavra mais legal do que quebrar. Ele desarma esse processo e aí ele desarma o padrão. Aí no começo, você pode até perceber quando você já fez. E aí você faz o processo reverso com você. Olha, agir de novo dessa forma. Qual foi o gatilho para eu agir dessa forma? Ah, meu filho falou que ia pular de asa delta. Ah, eu fui convidada para fazer isso e não consegui dizer não, seja lá o que for. Eu tinha que ter dito não nessa situação e não disse. Eu tinha que ter tomado esse cuidado e não tomei. E aí você fazer o processo de gestão disso. O que eu poderia ter feito diferente? Por que eu fiz desse jeito? E a partir do momento que você for treinando isso, da mesma forma, você vai criar um outro hábito mental, um outro caminho no seu, nas suas sinapses, no seu circuito, nos seus registros mentais, no seu cérebro. Compreende? Então, é gestão e contínua para desfazer um hábito antigo. Eu preciso, primeiro de tudo, perceber como ele começa. Como ele começa? Aí ele começa quando alguém me fala alguma coisa que eu acho que é perigoso. Então, tem coisas, ele começa aqui. E aí, quando ele começou, eu tenho, mas isso é realmente perigoso? Sou eu? Para essa, se às vezes é perigoso para mim, é perigoso para o meu filho? Aí eu já estou transformando isso num sentimento, já estou refletindo sobre isso, dando significado mental para isso.
E aí, um terceiro passo, que é eu ter também, é, eu dar significado, gente, que também faça sentido. Porque muitas vezes, quando eu era criança, eu falei, nossa, a mamãe estava certa. Eu tava confirmando aquela crença dela aquele padrão, entendeu? Eu devo ter confirmado muitas vezes para que eu acredite também então e haja tanto assim. Ou ter excluído de uma forma assim, ah, não quero ser assim, sem refletir. Sem refletir não vai funcionar, porque não se exclui nada. Então, aí eu vou dessa emoção para um sentimento, porque se o objetivo é proteger, a emoção de origem talvez seja o medo. Medo de algum perigo, medo de algo que aconteceu acontecer novamente. Tá certo? Por isso que a constelação é importante. Aí depois toma uma decisão. Então, como que você vai fazer? Você vai desmontar, criar um novo hábito para você, para o seu sistema. Não quer dizer que a sua mãe vai parar. Mas enquanto a sua mãe continua e você não criou esse hábito no adulto em você, a criança em você vai continuar repetindo o que ela faz, que ela é a pessoa que você mais confia, entendeu? Você até quer ficar diferente dela, mais relaxada, mais confiante nas coisas, com mais confiança de que as coisas vão dar certo, mas aí você não consegue. Então, gente, é hábito. O nosso cérebro, ele vai sempre optar por aquilo que ele já conhece, gasta menos energia. A gente vai para se tornar um adulto adequado com as nossas possibilidades, limites de vida, as nossas, que são diferentes das dos nossos pais, a gente precisa refletir sobre isso e desmontar certas crenças que nós herdamos deles. E não tem nada de errado. Não foi a minha mãe que me fez pensar assim. Fui eu que me sentia. Para mim era muito importante confiar nela. Então a ordem já está errada. Não foi a minha mãe que enfiou isso em mim. Fui eu que me agarrei nela. E me agarrei para nascer. E estou aqui. E eu confiava nela. A pessoa que eu mais confiava era nela. Tanto que muita gente vem para a constelação com uma dor muito grande, porque eu descobri que eu não tenho como confiar na minha mãe. E não é nada pessoal com você. Você necessita de algo que a sua mãe, como pessoa, como ser humano, não tem para oferecer, porque ela não conseguiu construir aquilo nela. Você precisa construir em você essa confiança. Entende isso? Gente, a gente precisa assumir a gestão sobre o adulto que somos. E aí cuidar dessa criança em nós, de atualizar esse registro dessa criança, porque essa criança que confiava na mãe, ela não era um adulto para conseguir sobreviver sozinha. Ela tinha que confiar em alguém. E a mãe é a pessoa mais óbvia, ou alguém que está ali cuidando de você. Agora você é um adulto, e aí você passa a cuidar dessa criança em você. Márcia, eu espero sinceramente ter te ajudado, mas pode colocar quantas perguntas você quiser aqui. Porque, gente, também cada caso é um caso. Para cada pessoa, isso veio de um caminho diferente. E se veio de um caminho diferente, envolve elementos diferentes, tá certo? Por isso que isso é muito pessoal, é muito único. Não tem resposta que vai servir para todo mundo. Então, não é assim, ah, isso aqui é sobre ansiedade, isso aqui é sobre ficar repetindo um padrão, então eu não preciso fazer uma pergunta. Não, faça uma pergunta porque o seu jeito de lidar com isso é só seu. Ninguém mais lida com isso dessa forma. Combinado? Então, assumir a gestão desse padrão em você é a solução. Para com o tempo, você nem precisar mais lidar com isso, porque seu cérebro já aprendeu que você vê as coisas de um modo diferente da sua mãe. Ok? Ok. A crença, né, no rompimento, ela nos cria muito problema. Essa crença precisa ser trabalhada em nós. Não tem que acabar com nada que existe. Elas fazem parte da nossa história. Um abraço, deixe aqui seus comentários, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para alguém que você acha que possa interessar. De todas essas formas, você ajuda o nosso trabalho. E eu sou muito grata por estar aqui, por estar fazendo isso. Até a próxima.